Quando se fala em Amazônia antes dos europeus, qual é a primeira imagem que aparece? Provavelmente uma floresta imensa, selvagem, quase intocada, né? Pois bem, nessa análise a gente vai desenterrar uma história completamente diferente. Uma que estava literalmente escondida debaixo da terra e que muda tudo o que se pensava sobre o passado da maior floresta do mundo. Olha, essa citação do grande historiador Sérgio Buarque de Holanda resume perfeitamente a visão que dominou o imaginário por séculos. A ideia de uma Amazônia que era um paraíso natural, sim, linda e exuberante, mas essencialmente vazia. Um lugar sem uma história humana complexa, como se fosse uma tela em branco esperando para ser pintada. E essa ideia pegou. Por muito, muito tempo, a percepção geral era de que antes dos europeus chegarem por aqui, a Amazônia era essa imensidão selvagem, sabe? Com uma população bem pequena, vivendo em grupos nômades que mal deixavam rastros. Essa perspectiva acabou pintando a floresta como uma espécie de deserto verde, um lugar assim tão hostil, tão difícil, que seria impossível para sociedades grandes e complexas se desenvolverem por lá. Basicamente, um lugar sem história, sem um passado humano profundo. Mas será que foi assim mesmo? Ok, se essa visão da Amazônia vazia está errada, onde é que estão as provas? A primeira pista, e talvez a mais incrível de todas, não está em ruínas de pedra como pirâmides ou castelos. Ela está no chão, no próprio solo da floresta. E a resposta é surpreendente. O que os arqueólogos acharam foram gigantescas manchas de um tipo de solo que simplesmente não deveria existir ali. Um solo que a natureza amazônica, por conta própria, não consegue criar. Esse solo é a famosa Terra Preta de Índio. E olha, ela não é um fenômeno natural, ela é um artefato, é uma criação humana, o resultado de séculos, talvez milênios, de ocupação, de agricultura, do descarte de lixo orgânico, de fogueiras, é a assinatura de uma civilização na própria terra. E aqui o contraste fica, nossa, fica gritante. De um lado, o solo típico da Amazônia amarelado, ou pobre, que dificulta muito a agricultura em larga escala. Do outro, essa terra preta, escura, super fértil, um verdadeiro fantasma deixado por populações antigas. Essa é a prova definitiva de uma presença humana intensa e duradoura. Beleza, então se o solo foi feito por gente, que gente era essa? As evidências que vêm junto com a Terra Preta apontam para sociedades muito, mas muito maiores e mais permanentes do que se sonhava. E não estamos falando de um período curto, não. A linha do tempo mostra pelo menos 8.000 anos de presença humana. Para ter uma ideia, isso é mais antigo que as pirâmides do Egito. E repare que ali, por volta do ano 1000 depois de Cristo, acontece uma verdadeira explosão populacional. A escala disso é uma coisa de outro mundo. Sítios como o de Açutuba, por exemplo, chegam até 900 hectares de terra preta contínua. 900 hectares. É o tamanho de uns 900 campos de futebol. Isso definitivamente não é um acampamento de passagem. É a marca de um assentamento gigantesco, de uma cidade antiga. E não eram só aglomerados de gente, não. O que a arqueologia mostra é que eram comunidades planejadas, aldeias construídas em círculos com uma praça central, casas em cima de aterros artificiais para se proteger de inundações. Tudo isso mantido por gerações e gerações. Mas atenção, essa longa história não foi uma linha reta, sempre igualzinha. Pelo contrário. Para entender as transformações que aconteceram, a gente pode usar um conceito fascinante do antropólogo Claude Lévi-Strauss. A mudança que aconteceu foi dramática. As sociedades mais antigas, da fase Manacapuru, eram o que ele chamaria de frias, ou seja, super estáveis, com tradições que praticamente não mudavam por séculos. Elas eram focadas em manter o equilíbrio. Já as sociedades da fase Guarita, que vieram depois, eram quentes, dinâmicas, se expandindo rapidamente e em constante transformação. Essa tabela deixa o contraste bem claro. A gente vê isso no jeito de ocupar o espaço e principalmente na cerâmica. Durante a fase fria, os potes e urnas tinham um estilo que se manteve consistente por séculos. De repente, na fase quente, acontece uma explosão de criatividade. Cerâmicas coloridas, com formas humanas super expressivas e diversas. A história tinha acelerado. Então, quando a gente junta todas essas peças, o solo, a escala dos assentamentos, as mudanças culturais, o que a gente tem? A gente tem uma imagem que reformula completamente nosso entendimento sobre a Amazônia e o seu passado. A primeira e mais importante conclusão: a Amazônia não estava vazia.
Longe de ser uma natureza intocada, ela era uma paisagem cultural, cheia de gente, movimentada, e que foi transformada e habitada por milhões de pessoas ao longo de milênios. E isso nos leva ao segundo ponto. A paisagem amazônica foi construída. A própria floresta que a gente vê hoje não é 100% natural. O solo, as plantas que crescem ali, a distribuição das espécies, tudo isso foi profundamente influenciado pela ação humana por milhares de anos. A história dessas civilizações não foi escrita em livros, mas na própria terra. E só agora a gente está começando a aprender a ler essa história, a decifrar essa narrativa que não fala de ausência, mas sim de uma presença humana vibrante, complexa e muito, muito antiga. E essa é a beleza da arqueologia, né? Como dizia o próprio Levi Strauss, ela nos mostra a maneira imprevisível como as coisas de fato aconteceram. Ela desafia nossas ideias preconcebidas e revela uma história muito mais surpreendente e complexa do que a gente poderia imaginar. Então fica a reflexão. Pensar na Amazônia não como uma natureza selvagem a ser conquistada, mas como uma terra ancestral, um jardim construído por milênios. Isso muda tudo. Muda a forma como a gente enxerga a região e nos força a repensar nosso papel no presente e no futuro. A história enterrada no solo amazônico não é só sobre o passado, ela é um mapa para o futuro.